Mostro a agenda dos outros candidatos à presidência. Em São Paulo, Ciro Gomes, do PDT, se reuniu com integrantes do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Ciro recebeu diretrizes e propostas relacionadas ao Sistema Único de Saúde e se comprometeu com o SUS. No restante do dia, Ciro fez gravações para o horário de propaganda eleitoral e declarou que, se vencer, não vai disputar reeleição. Olha, eu disputarei a minha última eleição nesse dia 2 de outubro, por uma circunstância. Para acabar com a roubalheira que tomou conta da presidência da República, eu preciso acabar com a reeleição. Então, eleito, eu vou trocar minha própria reeleição, o fim da reeleição, que é a mãe de todas as ladroeiras e da matriz de corrupção que destruiu o PT, que destruiu o Bolsonaro, pela reforma que o país precisa. Então, será a minha última eleição, porque uma vez eleito, eu vou trocar minha reeleição pela reforma que o país precisa. Mesmo que tenha sido eleito a primeira vez, abro mão da minha reeleição, mas eu introduzo como reforma final o fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. Agora vamos com a agenda de hoje de Simone Tebet, candidata do MDB, que também passou o dia aqui em São Paulo. Na parte da manhã, participou de uma conversa na FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado. À tarde, participou de uma caminhada. Tebet falou sobre segurança e reforçou que, se for eleita, vai acabar com o decreto pró-armas. Vamos ver. Uma integração entre as Forças Armadas Brasileiras, no que se refere à segurança nacional, à soberania nacional, a Polícia Federal, a Polícia Estadual, Polícia Civil, Polícia Militar, incluindo o Corpo de Bombeiro e tudo mais. Serviço de inteligência fundamental também nesse processo para que a gente traga o governo digital também para dentro da máquina pública. Então, o Ministério Nacional da Segurança Pública vai ser recriado, revogaremos os decretos armamentistas do presidente da República, porque quem tem a responsabilidade e dever de garantir segurança para a população brasileira são os órgãos de segurança pública no Brasil, não é a sociedade. Tebet criticou a atual polarização entre o presidente Jair Bolsonaro, o candidato do PT, Lula. Já Ciro criticou o voto útil e ainda destacou o fato de que é necessário acabar com o sistema de reeleição. Volto aqui para os nossos analistas. Meirelles, vou com você, Renato, né? Porque Meirelles pode confundir agora há pouco, mostrando o Henrique. Não sou Henrique Meirelles. Para ficar claro para o Só telespectador. para constar para todo mundo, não são parentes. Qual que é o efeito para o eleitorado desse discurso que vem se mantendo da terceira via? Contra o voto útil e agora Ciro Gomes também tocando na questão da reeleição. Que alternativas eles têm? Para mim é muito objetivo. O voto útil não depende deles. A tentativa do PT de falar diretamente para os eleitores desses dois candidatos pode dificultar o apoio oficial dessas candidaturas, tanto do Ciro quanto da Simone, ao Lula, mas objetivamente, do ponto de vista eleitoral, eles têm muito pouco controle sobre os próprios votos, tanto que todas as pesquisas afirmam que essas duas candidaturas de terceira via têm o menor índice de consolidação dos seus eleitores. Serve para Simone Tebet se fortalecer também para uma eventual próxima eleição, Yuri? Essa é a expectativa do MDB, Roberto. Agora, a gente já viu muita gente que foi bem numa eleição não conseguir se sustentar na próxima, né? A gente falou tanto aqui de Marina Silva, por exemplo, ela conseguiu de 2010 para 14, sim, mas de 14 para 18 não, e vários outros nesse meio do caminho. Heloísa Helena, para citar os da foto com o Lula, Heloísa Helena, Cristóvão Buarque, foram candidatos em 2006, sumiram. Antony Garotinho em 2002, ficou na frente do Ciro em 2002, e o Ciro também, o próprio Ciro, tinha ido bem em 98 e 2002, ficou mal, se recuperou agora em 2018. Então não é nenhuma garantia, mas são trajetórias completamente diferentes as do Ciro e as da Simone. Simone está numa ascensão e num processo que faz parte de uma próprio rebranding, digamos assim, ou uma tentativa do MDB de mudar a sua posição no campo político partidário do país. No caso de Ciro, é um discurso, e tem muito daquela coisa que as pesquisas deixam isso muito evidente, que ele seria a segunda opção de muita gente. Talvez se não fosse Lula o candidato estando liderando, talvez ele tivesse alguma possibilidade de ser ele o líder da oposição contra Bolsonaro nesta eleição. Dá a sensação de que que a França acabou com essa possibilidade quando ele não apoiou 2018, efetivamente. Agora tem um outro aspecto nessa conjuntura política, eu conversei com vários amigos aí, que é a Simone ser a ponte
para unificação do MDB num eventual governo Lula. Né? Porque tem uma parte do MDB que fatalmente estará no governo e a Simone pode ser a ponte ocupando o ministério para reunificar o MDB no governo. Tem gente que fez a leitura que se fôssemos num sistema parlamentarista e não presidencialista, esse tipo de conversa já estaria começando para se formar uma coalizão e tudo mais. Não é o nosso caso. Não sei se ela aceitaria isso, chegar a esse ponto de ter uma pasta ministerial. Nunca perguntei isso para ela diretamente e acho que ela nem responderia, nem ela, nem nenhum dos seus aliados. Até ter a definição da eleição. Exato, exatamente. Se ela fosse dar um tiro no pé. Exatamente, mas eu acho que o que existe, acho que eu concordo contigo sim, que existe dentro dessa rede que está mais no núcleo da campanha de Simone, de sim olhar para quais pontes podem ser feitas para um eventual governo Lula. Perfeito.